Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa correção da atividade de geografia sobre os tipos de moradia e seus cômodos. Então, pegue lá o seu livro de geografia, um lápis e uma borracha que nós vamos começar a nossa correção. Abra lá o seu livro de geografia na página 70. Observe a primeira questão. Primeira questão. As moradias mudaram bastante com o passar do tempo. Onde os homens viviam antes de construírem as casas? Quem respondeu embaixo de árvores e depois nas cavernas, acertou. Eles viviam embaixo das árvores para se proteger às vezes do sol, da chuva. E depois nas cavernas, que era bem mais seguro. Depois foram utilizando os ossos de mamutes para construir as moradias e foram evoluindo até chegar no que nós temos hoje, um material mais sofisticado. Segunda questão. Circule a moradia mais antiga. Então, quem circulou a moradia com os detalhes amarelo acertou. Uma diferença entre as duas casas é que essa casa com detalhe amarelo, ela tem as duas janelas e a porta feitas de madeira, enquanto a outra casa já tem um material mais sofisticado, né? Tem vidros. Então, essa é a diferença mais clara entre uma e outra. Aparentemente, a segunda casa é maior e tem mais detalhes. Terceira questão. Ligue fazendo a correspondência. A primeira palavra é casa. Então, você iria procurar na segunda coluna aonde está a casa. Essa casa é feita com tijolos, tem telhas tradicionais, portas e janelas com detalhes de vidro. Então, você iria ligar para ela. A segunda palavra é prédio. Então, você iria procurar aquela estrutura do prédio na segunda coluna e ligar. A terceira palavra é oca. Oca é o tipo de moradia característica dos povos indígenas, então você iria procurar e ligar. A quarta palavra é iglu, então você iria olhar na segunda coluna e procurar aquela casa que é feita com cubos de gelo, com pedras de gelo, e quem mora nelas são os esquimós. Então você iria procurar, encontrar e ligar. A quinta casa é a casa de barro e palha. Então, você iria procurar na primeira coluna e identificar qual é essa casa e ligar. A sexta casa é do tipo palafitas. Então, você iria procurar aquela casa que tem uma suspensão feita com uma estrutura de madeira para proteger a estrutura da casa. E aí, conseguiram identificar as casas? Quarta questão. Observe a planta. Vamos observar essa planta de uma casa e vamos responder a quinta questão. Com base na planta acima, responda sobre a quantidade de. Letra A. Quartos. Quantos quartos você identificou? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Nessa planta tem 4 quartos. Letra B. Salas. Quantas salas tem nessa planta? Tem uma, duas salas. Letra C. Banheiros. Quantos banheiros tem nessa planta? 1, 2. Então, nós temos nessa planta 4 quartos, 2 salas e 2 banheiros. Sexta questão. Circule as casas que estão construídas em locais seguros. Nessa questão, você iria circular os prédios que foram construídos em um piso regular, né? Você observa o asfalto, os carros. E também iria circular a casa de alvenaria, que foi construída em chão regular. Você observa, tem gramas, né? Então, é um local seguro. Já as duas casas que vocês não iriam circular, elas não estão em locais seguros. Nós temos a casa do tipo palafita, que tem a estrutura de madeira, né, que suspende, evita que a estrutura da casa seja destruída, mas geralmente são feitas com madeiras, com um material que ele não é muito resistente, e devido a esse chão ser irregular, ser úmido, ele não apresenta uma segurança. O que não quer dizer que os prédios e as casas de alvenarias, elas nunca vão cair.
Não é isso, elas podem vir a cair, podem ter umas danificações na estrutura, por isso são necessários reparos. As casas construídas no morro também não estão em locais seguros, porque com a ventania, as fortes chuvas, pode acontecer o deslizamento e isso oferece muito risco às pessoas que moram nesses locais. No Brasil já aconteceram várias situações como essas. Sétima questão. Encontre as 7 diferenças entre as imagens a seguir. Na parte de cima temos uma janela dividida em apenas 2 partes. Tem uma janela sem o peitoril e na mureta da sacada, as pequenas colunas são mais largas e estão em menor quantidade. Embaixo tem uma janela com apenas 3 divisórias e logo ao lado faltam um suporte de madeira e na frente tem o portão da garagem com menos listras e o portão de madeira com apenas uma fechadura. Oitava questão. Escreva como as pessoas costumam cuidar de sua casa e o que você faz para ajudar na organização dos ambientes. Que cuidados são tomados aí na sua casa para cuidar dela? Varrer a casa, lavar a louça? Vocês dividem essas tarefas? Tem alguma pessoa que ajuda nessas tarefas, uma secretária? E o que você faz para organizar o ambiente? Quando você brinca com seus brinquedos, você guarda eles no lugar correto? Quando você levanta da cama, você tenta organizar os seus lençóis? Como é feito esse cuidado da casa? E qual é a sua contribuição para a organização desse ambiente? Em poucas linhas, você iria escrever como é que se dá esse processo aí na sua casa. Nona questão. Desenhe a sua moradia e indique o que você gostaria de mudar nela se pudesse. Então, você vai desenhar a sua casa e mostrar, identificar, colocar alguma seta no que você gostaria de mudar. Na 10ª questão, você iria pesquisar em jornais, revistas ou na internet fotos de moradias do homem primitivo. Era para fazer um cartaz e colar no mural da sala. Como não podemos fazer isso, você irá apenas pesquisar na internet como era que se dava essa moradia do homem primitivo. Por final, você iria observar as 2 imagens e responder a pergunta: qual das duas aparenta ser uma casa maior e com mais cômodos? Conversa com quem está aí do seu ladinho para ver o que essa pessoa acha. Qual das 2 casas tem mais cômodo? E você, o que você acha? E aí, conseguiram acertar as questões? Espero que sim. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.